Oi pessoal, aqui é o Bruno e eu estou de volta com a parte 2 do vídeo sobre como montar uma planilha de controle de frequência. Bom, na parte um a gente fez o básico aqui, montamos a estrutura, congelamos as colunas e linhas e montamos a validação para rápido preenchimento, padronização e para evitar valores não permitidos, né? Então vamos continuar, vamos começar agora a colocar algumas fórmulas aqui na nossa planilha para contabilizar quantas faltas, quantas presenças e ter uma visão melhor do que está acontecendo, tá? Para colocar as fórmulas, eu vou descongelar aqui essas linhas, descongelar esses painéis para não atrapalhar aqui enquanto isso e depois eu volto. A gente vai ter que adicionar algumas colunas a mais, né? Vai ter que adicionar. E então é interessante a gente tirar, adicionar a coluna e depois com as colunas a gente vê ó, em que ponto é melhor a gente congelar a nossa planilha. Então, deixa eu fazer aqui. A gente vem em janela, descongelar painéis. Bom, eu vou adicionar aqui uma coluna e vou adicionar outra, duas colunas. Em uma coluna eu vou colocar falta justificada, na outra falta não justificada. Também vou aproveitar aqui e adicionar uma coluna para colocar a quantidade de presenças, tá? Então aqui vão ser os totais, total de presença, total de falta não justificada e faltas justificadas, tá? Bom, vamos começar aqui com a quantidade de presenças. Para isso a gente vai utilizar a fórmula CONT-C. É, eu acho que não é interessante eu explicar sobre a fórmula aqui, porque vai deixar o vídeo longo e para quem já sabe utilizar, vai ficar um pouco pesado. Então, eu não vou explicar o que acontecer aqui no detalhe, tá? E vou gravar um vídeo explicando esse acontecer no detalhe. Acho que fica melhor assim. Desculpe se não ficar melhor assim para você, mas eu estou fazendo o máximo aqui para ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui conte.c. Bom, o primeiro critério é o intervalo. Então eu vou colocar o intervalo aqui do dia 1º até o dia 31. E o critério é isso aqui. Eu quero que ele veja quantos P's tem aqui do dia 1 até o dia 31. Bom, ele contou 4. Vamos dar uma conferida. São 4 realmente. 1, 2, 3, 4. Então, tá certo. Vamos arrastar aqui. Contou 1. Tá certo. Tem somente 1. Interessante, né? Depois que você colocar a fórmula, você fazer por amostragem, né? Não, às vezes não dá para olhar todos. Aqui dá porque são 4, mas se fosse 20, 30, 50 não ia dar. Então faz por amostragem, né? Olha o primeiro, o segundo e o último. Pronto. O último 5, realmente tem 5 e pronto. Parece que a fórmula está correta. Agora vamos copiar, vamos colar aqui. Aqui a fórmula já funciona porque a gente está olhando aqui o azul está certo, do dia 1 até dia 31. E o critério é esse que está no verde aqui, que é falta não justificada. Então tem 1 e realmente tem 1. Vamos arrastar aqui. Vamos olhar o segundo. Falta não justificada tem uma realmente. E no último, 0, realmente não tem nenhuma falta não justificada aqui. Bom, vamos copiar a coluna, a fórmula, né? Aqui, vamos ver se deu certo. O azul está do dia 1 até 31, então tá certo. E o verde está aqui, falta justificada. Vamos ver, 0, realmente não tem nenhuma. E aqui, 3, falta justificada, realmente 3. E a última, 0, então tá certo. Bom, aqui a gente termina as fórmulas básicas, tá?
presença, falta não justificada e falta justificada. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou aproveitar, eu vou tirar uma dúvida que eu li na internet. O, a pessoa perguntou o seguinte: na planilha de frequência dela tinha uma regra. Cada planilha vai ter a sua regra, né? Depende da empresa, do curso. No caso dessa pessoa, ela tinha uma regra que era o seguinte: a falta não justificada conta como falta. E a falta justificada não conta como falta. Mas quando tiver, né, três faltas justificadas, a gente vai contar como uma falta, como se fosse uma falta não justificada. Então, ou seja, falta não justificada. A pessoa faltou e não deu justificativa. A gente vai contar como falta. Quando a falta é justificada, a gente sabe que a pessoa esteve ausente aquele dia, mas a gente não conta como uma falta. Só que aí entra a regra dele. Quando tem três faltas justificadas, essa falta vai contar como uma falta. Então aqui tem três, conta como uma falta. Se tivesse seis, contaria como duas faltas. Bom, para isso eu acho interessante fazer o seguinte aqui. Acho interessante a gente adicionar uma coluna, escrever faltas. E aí aqui a gente vai fazer essa regra de negócio do nosso colega aí que está em dúvida. Bom, para isso a gente faz o seguinte, eu acho que o melhor jeito de fazer é o seguinte, é pegar aqui as faltas justificadas, dividir por 3 para ver quantas três faltas a gente tem, digamos assim. Vamos colocar aqui. Eu gosto bastante de colocar a fórmula e já ir executando, já ver como é que está ficando e ir ajustando. Então aqui a gente dividiu por 3. Eu vou colocar aqui na de baixo também, porque aqui na de baixo já tem alguns números, então é legal que dá para ver o andamento, como é que está indo. Aqui está zero, realmente tinha que estar zero. E aqui está 1, por quê? Dividindo por 3, ficou 1. Então é como se fosse uma falta. E aí o que eu vou precisar, eu vou precisar de mais informações. Aqui, esse zero não está me ajudando a ver a fórmula, né? Então eu vou colocar aqui falta justificada. Vou colocar aqui, ó, porque aqui eu já vejo, ó, que a fórmula não tá boa ainda, porque tá um número quebrado aqui, né? Eu vou arrastar e aqui na de baixo eu vou colocar duas faltas justificadas para ver como é que ficam duas. Opa, aqui já tinha uma, né? Então eu vou coloco presença. Então aqui a gente tem duas faltas justificadas e não tá bom ainda, porque tá um número quebrado. No um também não tá bom. Quando é 3 tá bom, porque realmente é isso aqui que eu queria ver. E na de baixo eu vou colocar 4. 4 faltas justificadas para a gente ver como é que está ficando isso daqui. Olha aqui, 4 também não tá bom, tá? Então vamos ver por que que não tá bom, né? Bom, na primeira, quando a gente tem uma falta justificada e divide por 3, a gente não completou uma falta, a gente completou 0,33 de uma falta, né? Uma falta realmente de fato, né? Então, aqui deveria ser zero. Na de baixo, que a gente tem três faltas justificadas, é um, então está correto. Na de baixo, que a gente tem duas, a gente tem 0,66 de falta, ou seja, não completou uma falta ainda, então aqui devia ser zero. Nessa daqui, a gente completou uma falta, porque a gente tem 4 aqui, né? Então 3 é uma falta e sobrou mais uma aí. Então a gente tem 1,33 de falta, ou seja, uma falta e mais um pouco. Então aqui eu já percebo que se a gente arredondar para baixo, a gente já resolve esse problema. Vamos ver se é isso mesmo. Então eu venho aqui, aqui a gente tem a fórmula, né? Então eu vou arredondar esse resultado para baixo. Coloco aqui o que eu quero arredondar e eu quero que fique com zero dígitos, ou seja, um número inteiro aqui. Bom,
Vamos ver como é que ficou. Tá. Então aqui no primeiro, eu tenho uma falta justificada. Uma falta justificada é só uma falta mesmo. Então conta como zero faltas, nesse caso. Aqui eu tenho três. E aí a regra diz, né? Quando eu tenho três faltas justificadas, eu tenho como se fosse uma falta. Então aqui está correto. Aqui eu tenho duas. Duas, não completei uma falta ainda, então tem que ser zero. E aqui eu tenho quatro. Mas quatro, então desse quatro, três viram uma falta. E sobra um aqui, que eu não conto em lugar nenhum por enquanto. Só para testar, eu vou colocar mais uma falta justificada aqui para ficar 5. Continuo, então eu tenho 5 agora e continuo com um. E vou colocar mais uma falta justificada aqui para ficar 6. E 6 são duas faltas, né? Porque cada três faltas é uma falta. Tá bem enrolado, né? Faltas, 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 mas é isso aí. Espero que você esteja acompanhando. Se não tiver, manda um comentário aí pra gente tirar a dúvida. Então, são seis faltas justificadas, que é o equivalente a duas faltas. Então, aqui eu vejo que minha fórmula provavelmente está certa. Então, bacana. E aí aqui falta complementar, né? Porque o que eu estou olhando nessa coluna faltas é aquela regrinha de negócio das faltas justificadas. E a isso, né? Além disso, eu preciso somar as faltas não justificadas, que cada falta não justificada já conta como uma falta mesmo. Então é só somar, ok? Vamos ver como é que vai ficar aqui então. Então tá, o Bruno tem uma falta. Por quê? Porque ele tem uma falta não justificada, tá certo. O João tem duas faltas. Por quê? Ele tem uma não justificada e três justificadas, que é o equivalente a uma. Então, duas faltas. O José tem uma falta não justificada, pronto, que é essa falta aqui, e tem duas justificadas, que não conta com uma ainda, então continua com uma só. A Maria tem duas, porque ela não tem nenhuma não justificada, mas ela faltou seis vezes com justificativa, mas cada três conta como uma falta, então tá certo aqui duas, tá? Vamos colocar um Pzinho aqui. P. Vamos fazer isso aqui. P. Pronto. Então, bacana. Aqui a gente já adicionou algumas fórmulas aqui, né? Para ver a quantidade de presenças não justificadas e justificadas. E ainda mais uma fórmula para contemplar uma regrinha de negócio mais específica do nosso colega que estava com dúvidas, tá? Vamos aqui, só melhorar um pouquinho, adicionar uma linha aqui com o total, tá? Aqui é o total, não vou colocar nada no turno. E faltas, vou só somar isso daqui. Deixa eu usar o mouse, tá? Soma isso aqui, tá? Aí é só copiar e colar aqui. E aqui é vazio, né? Aqui é só a linha do total. Ó, veja que aqui está um exemplo, né? Sem congelar, eu não sei bem onde eu tô aqui. Fica ruim não ter as primeiras colunas aqui, mas tudo bem. Bom, então selecionei, eu quero pôr um traço em tudo. Coloco um traço, Ctrl, Enter, para preencher tudo. Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre esse atalho aqui. Vou colocar o link em cima aqui desse vídeo que está passando atualmente. Se você quiser olhar, é só clicar nele, tá? É bem interessante. Então é isso. Aí aqui vamos congelar. Eu acho interessante congelar. Vamos ver. Por enquanto vamos congelar aqui. Então eu seleciono aqui, janela, congelar painéis. Então eu congelo tudo aqui. Por quê? Porque a primeira linha não tem nem o que falar. Na verdade eu vou descongelar, vou congelar aqui na de baixo. Então por quê? A primeira linha não tem nem o que falar, ela precisa estar congelada, porque é o que tem os cabeçalhos.
A segunda eu congelo porque ela tem a linha do total. Então, às vezes eu quero abaixar aqui os nomes, né? Mas eu quero ir acompanhando o total aqui, eu não quero perder. Eu quero ver como é que está o total, tá? E aqui são colunas que tem fórmulas, tem os totalizadores também. E essa aqui é a mais importante, né? Então, por enquanto, já que tem um bom espaço aqui, eu vou deixar assim. Mas se eu tivesse mais colunas aqui com fórmulas, eu já não poderia deixar, porque ia ficar pouco espaço na área que a gente preenche aqui, tá? E aí, como um último comentário, coloca o total em cima. Eu vejo muita gente colocar o total aqui embaixo. E fica ruim porque quando você tiver muitos nomes, 50 por exemplo, você vem até aqui, ó, a linha 50. E aí o total vai estar aqui embaixo. E você não tem como congelar aqui embaixo, né? Então, quando você tiver aqui, você quer ver qual o total de faltas da minha turma, você vai ter que descer até a linha 50 aqui para olhar. Então é muito mais fácil você colocar aqui em cima e já ver, ter uma visão aqui na hora, porque você quer ver o total. Assim como aqui a quantidade de presença e faltas e tudo mais, eu vejo muita gente colocar aqui no final e fica muito ruim isso daqui. Muitas vezes, né? Você sempre quer ver o total. E aí, se ele estiver lá no fim, você vai ter que fazer todo esse caminho aqui. Então é muito mais fácil já colocar no começo. Foi uma coisa que é fácil ver. Na hora que você coloca, faz esse jeito diferente, digamos assim, as pessoas estranham. Mas depois você vê que é a melhor forma realmente de fazer, tá? Então é um conselho só, se você quiser seguir. Eu acho que vai melhorar bem as suas planilhas. Então, aqui a gente já tem 17 minutos de vídeo, mais ou menos. Eu vou parando por aqui a parte 2. A gente já fez bastante coisa, já tem bastante coisa legal aqui. E no vídeo 3, na parte 3, a gente vai só, eu acredito, né? Tô pensando aqui, mas por enquanto acho que é só a gente vai finalizar mesmo na parte 3, dar os últimos toques aí para deixar a planilha pronta. Então é isso, vou ficando por aqui e até a parte 3.